Temos o mapa Sol Sagitário, o dia 9 de dezembro. Sol Sagitário, ascendente Sagitário. Lua Virgem. Essa análise é aquela análise que a gente está fazendo dos mapas de uma forma um pouco mais ampla. O Sol Sagitário com ascendente Sagitário, o indivíduo é aquele, ele não vai mudar nunca, porque o Sol e o ascendente estão no mesmo signo. E esse indivíduo vai colocar como um projeto de vida dele fazer as coisas. Então ele vai estabelecer metas e vai correr atrás. A vantagem disso é que ele não vê os obstáculos para alcançar o resultado. Então, possivelmente, ao longo do caminhar, ele vai descobrindo os obstáculos e aí é que ele vai tomar uma providência para resolver. Os signos que têm, os mapas que têm um signo de fogo no ascendente, fisicamente o indivíduo tem a tendência de ser mais conservado, se é que eu posso usar esse termo. Áries, Leão e Sagitário, eles têm essa tendência de se manter mais em forma. Se eles não estão em forma, é porque eles estão em desajuste, tem alguma coisa acontecendo, porque naturalmente o signo de fogo no ascendente, o indivíduo é muito bem construído fisicamente. Então vamos lá, primeira casa Sagitário, o indivíduo tem uma fé interessante, não necessariamente em algo muito específico, mas ele tem uma fé interessante, ele costuma agir com um certo grau de diplomacia, ele tem uma certa ênfase em viver a vida, ou seja, viver ligado à natureza, praticar esportes, o que leva àquele conceito que eu trouxe, que é manter-se em forma. A casa 2 é uma casa em Capricórnio, o indivíduo, quem tem casa 2 em Capricórnio, vai focar muito em construir patrimônio e investimentos tradicionais, nada de risco. O que Sagitário até aceitaria um pouco de risco, já tendo a casa 2 em Capricórnio, vai ter ali o Capricórnio segurando. Essa pessoa, ou pessoas que têm um mapa assim, tendo Marte ali, eu sugeriria prudência nas movimentações financeiras e eu sugeriria que o indivíduo questionasse o que torna ele mais seguro. Porque a casa 2 é bens materiais, o quanto alguém se sente seguro. Quando a gente tem Marte ali, tem algum aspecto que possivelmente ao longo do mapa vai revelar que essa pessoa vai precisar trabalhar o quanto ela se sente segura. E pode acontecer da pessoa não se sentir segura o suficiente até que ela atinja um determinado grau de dinheiro ou bens. Então tem que ficar atento para isso. Um Marte em Capricórnio pode sugerir que a pessoa trabalhe bastante. Tem Vênus em Aquário na casa 2 ainda. A Vênus é aquela troca de afeto. Em Aquário, a pessoa ela quer trocar afeto com as pessoas em geral. E ela vai medir o quanto as pessoas gostam dela para estabelecer o quanto ela vale. Tem que ficar atento para isso. Ela tem um Saturno também em Aquário, que vai sugerir que o crescimento de patrimônio desse indivíduo vai se dar lento. Mesmo que haja essa briga entre o Marte em Capricórnio e o Saturno em Aquário, o Marte tende a ser mais rápido e o Saturno tende a ser mais lento. Então vai ter uma briguinha ali entre quem é que vai mandar mais. Possivelmente, em algumas épocas da vida, o Marte vai acelerar o processo e em outras épocas o Saturno vai dar uma segurada. É sempre importante lembrar o seguinte, que Saturno não tem uma missão de podar as pessoas, de tirar o que as pessoas têm. A função do Saturno é questionar
para saber se a pessoa sabe como ela faz para ter o que ela tem, ou para ser o que ela é. Isso é importante entender. A terceira casa é Aquário, não tem nenhum signo ali. Aquário de rotinas, o indivíduo vai optar por ter rotinas diferentes todos os dias. Com o Sagitário no ascendente, isso até é bem fácil de montar. Quarta casa, Áries. Uma família em Áries costuma ser uma família que tem muita provocação. E neste mapa, principalmente, tem um Urano ali. Então, as provocações, elas tinham um caráter um pouco inadequado, vamos colocar assim. Tem umas coisas ali na família que, em função do Urano, torna a relação familiar um pouco complicada. Eu poderia dizer que, considerando que é um Urano com Plutão, que está ali aspectado, que possivelmente essa pessoa não vai ficar na vida dos pai, mãe, irmãos, família de origem, muito tempo. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vaza. Namoro, filhos e criatividade, Touro não tem planetas, em tese, as coisas acontecerão ali muito à base dos hormônios no início da vida, né, adolescência. Sexta casa, Touro. Touro também. Então a pessoa vai procurar uma profissão que possa dar para ela um ambiente em que ela possa tomar decisões e resolver as coisas, não ficar enrolando. O sétima casa, Gêmeos. Claro, ascendente Sagitário, sétima casa, Gêmeos. Aí a pessoa vai buscar um companheiro. Como o Sagitário tem ali um viés de estar sempre fazendo algo, vamos imaginar aqui um cenário. O indivíduo trabalha o dia inteiro, mas todas as noites ele tem uma atividade física, por exemplo. E nos finais de semana ele faz trilha. Então ele vai procurar uma pessoa que acompanhe ele, que curta isso. Oitava casa, Câncer. Oitava casa é a casa da transformação. Como eu lido com a transformação? Essa pessoa, ela tem Plutão ali. Então significa que o ambiente familiar desse indivíduo foi bem conturbado. E esse Sagitário, ele vai ter dificuldade importante de conseguir entender o que ele tem que mudar na vida dele. Geralmente ele vai ser atropelado pelos acontecimentos. E possivelmente tem aquele viés de ter conexão com as outras dimensões. Então fica sendo acessado, e aí é um acesso um pouco pesado, porque está envolvendo Plutão e Urano. Então é uma pessoa que vai ter que aprender a lidar com isso. Sagitário não acredita necessariamente em manual de instrução. Vou seguir o código tal para ficar, para poder lidar bem com essa questão de ter acesso com outros mundos. Não é exatamente isso. Ele vai ficar tentando encontrar a própria saída para isso. Oitava casa, nona casa. Nona casa em Leão, sendo que Lua e Netuno estão em Virgem. O que esse indivíduo vai buscar para estudar vai ser algo que dê para ele, na hora de ser um profissional, autonomia. Tem ali um viés de talvez a influência de alguém da família ou alguém importante para essa pessoa. E, de alguma forma, essa pessoa teve, ao longo da vida, alguém próximo que era uma pessoa assim, com regras, com horas, com organizações que Sagitário não costuma ter, mas essa pessoa, vamos chutar, uma avó, deu para ele esse tipo de estrutura. Então ele vai procurar fazer um estudo em que ele possa juntar tudo isso. Profissão, 10ª casa, Libra. Bom, ali o Libra e Sagitário têm várias coisas em comum. A questão da justiça, do equilíbrio, de ser muito justo, muito correto.
Sendo que esse Júpiter em Libra, ele dá uma estrambelhada no negócio, porque ele vai ser excessivamente. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: se ele tem essa necessidade na área profissional de ser excessivamente em prol da justiça, de defender as pessoas, de onde é que veio essa estrutura desorganizada que ameaça ele? Vem da família lá do Áries, Urano em Áries. Então isso mexeu com esse indivíduo e ele está tentando lidar, ou vai tentar lidar com a vida dele de uma forma um pouco exagerada, e aí só mesmo as atividades físicas para poder devolver ele sem estresse para a vida. 11ª casa já em Escorpião, poucos amigos, certamente poucos amigos. Casa 12, Escorpião, e aí tem um Mercúrio ali. Os conteúdos de casa 12 são os conteúdos que estão no inconsciente. Então essa pessoa, ela não vai ter uma linha de raciocínio. Se você pedir para ela explicar algo e demonstrar qual foi a linha de raciocínio que ela usou para poder te dar a explicação, dificilmente ela vai conseguir organizar a mente dela e verbalizar de forma adequada para que tu entenda. Ele vai te explicar, ele vai te dizer o que é, entende? Não há uma construção de raciocínio consciente. Questões que a gente tem que considerar no mapa: um Sol que fica batendo boca com Netuno na 9ª casa pode sugerir que a pessoa vai ter uma dificuldade importante de definir qual vai ser a questão profissional dela, porque o emocional vai estar envolvido nisso. Então ela pode uma hora optar por uma coisa, uma hora outra. Ela pode até estudar uma coisa e trabalhar em outra área. Algo importante: a forma como ela vai se projetar na vida, a forma como ela vai funcionar, vai ser um pouco em função do que ela vivenciou em casa, possivelmente com aquela pessoa mais velha que tinha uma organização um pouco maior e conseguiu estruturá-la melhor. Os excessos no trabalho que ela está exposta vai ser fazendo uma atividade física que ela vai dar uma coordenada. E a força que ela tem de fazer tudo que ela vai assumir de compromisso vai ajudar a integrar e compor e estruturar algo que deixa essa pessoa mais segura e que possivelmente tem a ver com patrimônio. O Marte, então, se essa pessoa for exagerada como parece que ela vai ser, ela possivelmente vai ter prejuízos, porque ela é exagerada. Então ela vai ter que prestar muita atenção nisso. Quem é Sagitário, ascendente Sagitário, costuma se incomodar muito porque faz e depois tem que voltar para pedir desculpa, para poder organizar, porque se atrapalhou. Então é possível que essa pessoa vá ter prejuízo financeiro com isso. Coisas importantes do mapa que a gente tem que considerar. Essa 8ª casa, essa pessoa, sinceramente, tem que procurar, talvez, quem sabe, com essa pessoa que a gente acha que é uma avó, por exemplo, a estrutura para poder lidar com essa sensibilidade dela, porque senão isso não vai dar muito certo. Enquanto tiver um corpo forte para suportar as coisas, ela vai fazer atividade física, milhares de trilhas, coisas do gênero. Mas quando as coisas diminuírem um pouco de vitalidade física, isso vai pesar pra caramba. E aí, geralmente, as pessoas já estão velhas o suficiente para aprender. Eu acredito que as pessoas ficam velhas para aprender? Não. Mas esse mapa sugere que sim. Uma lua em Virgem, uma pessoa organizada que tenta ser organizada emocionalmente. Isso ajuda ela a minimamente a ter um relacionamento estável, ok? Minimamente. Porque o critério principal desse indivíduo vai ser: eu vou procurar ter alguém que me acompanhe nas coisas que eu gosto de fazer.
Outra coisa importante no mapa é a Vênus falando bem, relativamente bem, com ambientes de trabalho. Então, possivelmente, essa pessoa de Sagitário, ela vai ter um jeito bem agradável de trabalhar, ambiente de trabalho, não exercendo a profissão. Tem diferença. Uma coisa é sexta casa, outra é 10ª. Basicamente, é esse o mapa.